O clima e o hábitat influenciam na dinâmica e na distribuição da biodiversidade. Então, a biodiversidade vista para além do número de espécies, mas vista também a partir das funções desempenhadas pelas espécies nos ecossistemas e pela história evolutiva compartilhada por elas, que são respectivamente a diversidade funcional e filogenética, elas podem nos ajudar a entender de maneira mais ampla a resposta das assembleias às alterações ecológicas no clima e no hábitat. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a diversidade funcional e filogenética da avifauna da Caatinga ao longo do gradiente de clima e de heterogeneidade da vegetação. As métricas aplicadas foram no sentido de captar tanto a variação quanto o grau de redundância presente nas diversidades filogenética e funcional para as assembleias de aves da Caatinga. Nós também utilizamos duas medidas para tentar detectar o quanto as espécies que têm funções únicas nas assembleias são restritas espacialmente. Então, nós levamos em consideração a incerteza filogenética presente nos dados e, com relação aos atributos funcionais, nós selecionamos um conjunto de atributos que expressam diferentes dimensões do nicho no espaço ambiental que as espécies utilizam. Nossos resultados apontam que os maiores valores de diversidade filogenética e funcional, eles seguem a banda sudoeste e leste do bioma Caatinga. E os menores valores, eles estão da sub-região da Chapada Diamantina. Apesar disso não ter sido esperado, existem alguns fatores, sobretudo quanto a restrições metodológicas, que explicam o porquê desses baixos valores de diversidade na Chapada Diamantina. Entretanto, a teoria de nicho, ela parece subsidiar esses resultados que nós encontramos, porque regiões com mais disponibilidade de nicho tendem a ter uma maior riqueza, só que uma maior riqueza de espécies com linhagens mais próximas, o que pode levar a um maior agrupamento filogenético e funcional. Além disso, o clima é a hipótese que melhor explica a diversidade funcional e filogenética das aves da Caatinga. A métrica de riqueza funcional, ela teve uma resposta positiva e significativa para a variável de cobertura florestal. Isso quer dizer que alterações na cobertura florestal têm efeito na amplitude de combinações dos atributos das espécies de aves da Caatinga. Então, áreas com mais cobertura vegetal englobam mais espécies e regiões mais áridas englobam mais diferenças quanto às funções e à história evolutiva. De forma complementar, a maioria das espécies são geograficamente restritas e funcionalmente redundantes. Então, se por um lado a perda de cobertura vegetal reduz espécies que são redundantes quanto às suas funções e história evolutiva, por outro, as mudanças climáticas devem excluir espécies com funções e história evolutivas únicas devido ao aumento da desertificação. Assim, o cenário mais provável é de que as mudanças no clima e na cobertura da Terra direcionem para um conjunto de assembleias ecológicas evolutivamente empobrecidas, compostas por um subconjunto de espécies mais tolerantes.